Dona Terezinha esperava o retorno do filho da viagem, sem saber que, naquele mesmo momento, a nora estava vendendo o lar da família e transferindo os documentos. Quando Carlos viu estranhos em sua casa natal, compreendeu. Sua esposa havia cometido uma traição que ele jamais poderia perdoar. Se você quer ver o final dessa injustiça sendo corrigida, escreva Justiça nos comentários e inscreva-se no canal para acompanhar cada passo dessa reviravolta. O sol do meio-dia castigava o asfalto da rua tranquila onde Carlos cresceu, mas o calor que ele sentia não vinha do céu. Vinha de dentro do peito, uma queimação lenta e perigosa que subia pela garganta enquanto ele observava a cena através do vidro do carro. 2 homens vestindo uniformes de uma empresa de mudanças carregavam caixas de madeira para dentro da casa que pertencia à sua mãe desde antes dele nascer. A porta estava aberta. A porta que sempre trancava com 3 voltas de chave, agora estava escancarada para estranhos. Carlos desligou o motor do veículo importado e o silêncio repentino foi ensurdecedor. Ele saiu do carro sem bater a porta. Os sapatos de couro italiano fizeram um som seco ao tocar o chão de cimento rachado. Ninguém notou sua chegada. Os homens estavam ocupados demais discutindo sobre onde colocar um sofá antigo que tinha marcas de uso nas laterais. Carlos caminhou até a entrada. O coração batia tão forte que doía nas costelas. Ele entrou na sala onde passou a infância. O cheiro era diferente. Não cheirava mais a lavanda e bolo de laranja. Cheirava a poeira e tinta fresca. Vanessa estava lá. Sua esposa estava de pé no centro da sala, segurando uma prancheta com papéis que pareciam oficiais. Ela não olhou para Carlos quando ele entrou. Ela apontou para um quadro na parede. Aquele quadro era o único presente que o pai de Carlos deixara antes de morrer. "Tirem isso também", disse ela com a voz fria. Os homens assentiram e desprendem o quadro da parede. Carlos sentiu as mãos tremerem. Ele precisava saber se estava sonhando. Vanessa! Chamou ele. A voz saiu rouca. Ela se virou lentamente. O rosto dela estava maquiado perfeitamente, mas os olhos não demonstravam nenhuma emoção. "Você chegou cedo", disse ela como se comentasse sobre o clima. "O que está acontecendo aqui?", perguntou Carlos. Cada palavra era um esforço para não gritar. "Estamos fazendo uma limpeza", respondeu Vanessa. "Sua mãe não precisa de tantas coisas velhas. Ela vai se mudar para um lugar menor." Carlos olhou ao redor. As caixas estavam sendo fechadas com fita adesiva. "Onde está minha mãe?", perguntou ele. O medo começou a subir como uma maré gelada. "Ela foi dar uma volta", disse Vanessa. "Voltará logo." Carlos percebeu que algo estava errado. Os documentos na mão de Vanessa tinham um carimbo azul. Era um carimbo de cartório. Ele se aproximou dela. O cheiro do perfume dela era enjoativo. "Deixe eu ver esses papéis", ordenou Carlos. Vanessa recuou um passo. "Não é da sua conta", disse ela. A voz agora tinha um tom de desafio. Carlos tentou pegar a prancheta. Vanessa puxou para trás. Os homens pararam de trabalhar e olharam para a cena. Um deles limpou o suor da testa. Carlos sentiu que estava perdendo o controle. Ele precisava encontrar a mãe. Ele saiu da casa correndo. Olhou para a rua. Não havia ninguém. Onde ela estaria? Ele voltou para dentro. Vanessa trancava uma gaveta do móvel antigo. "Você não pode fazer isso", disse Carlos. "Essa casa é dela." "Não é mais", disse Vanessa. "Ela assinou a venda ontem." Carlos sentiu o chão sumir sob seus pés. A mãe nunca venderia aquela casa. Era o único lugar onde ela se sentia segura. "Você mentiu", disse ele. Vanessa sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. "Ela assinou porque quis", disse Vanessa.
Ela precisa de cuidados que não podemos dar aqui. Carlos sabia que era mentira. A mãe estava lúcida na semana passada. Eles conversaram por telefone por 1 hora. Ela falou sobre plantar tomates no quintal. Quem compraria uma casa com uma idosa vivendo dentro? A menos que a idosa fosse removida. Carlos olhou para os homens. Vocês sabem quem mora aqui? Perguntou ele. Eles se entreolharam. Ninguém respondeu. O silêncio deles era uma confissão. Eles sabiam que estavam expulsando alguém. Carlos pegou o celular. Precisava ligar para a mãe. O telefone chamava e ninguém atendia. O medo se transformou em pânico. Ele desligou e ligou novamente. Caixa postal. Vanessa observava tudo com calma irritante. Ela pegou uma xícara de café que estava sobre a mesa. Você está exagerando, disse ela. É apenas uma mudança necessária. Carlos olhou para a xícara. Era a xícara favorita da mãe. A que tinha uma rachadura na alça. Vanessa bebeu um gole e colocou sobre a mesa com força. O som da cerâmica batendo na madeira ecoou como um tiro. Carlos percebeu que não estava mais na sua casa. Aquilo era um território inimigo. Ele precisava sair dali antes que fizesse algo irreparável. Mas não podia deixar a mãe sozinha. Onde ela está realmente? Perguntou ele novamente. Vanessa suspirou, como se ele fosse uma criança chata. Eu já disse, ela foi dar uma volta. Vai voltar quando as coisas estiverem prontas. Carlos não acreditou. Ele saiu da casa novamente. O sol estava ainda mais forte. A rua estava vazia. Um cachorro latiu ao longe. O som era solitário. Ele voltou para o carro. Precisava pensar. Precisava de um plano. Vanessa entrou no carro dele pelo lado do passageiro. Ele não a tinha visto chegar. Ela fechou a porta. O som foi definitivo. Vamos para casa, disse ela. Nossa casa. Carlos olhou para ela. A expressão dela era de quem tinha vencido uma batalha. Ele ligou o motor. O ronco do moto era potente, mas ele se sentia impotente. Enquanto dirigia, uma pergunta martelava na sua cabeça. Como ela conseguiu os documentos? A mãe nunca deixava as escrituras saírem do cofre. E por que a mãe não atendia o telefone? Algo muito maior estava acontecendo. E Carlos estava apenas começando a entender o tamanho do abismo que se abria sob seus pés. Carlos estacionou o carro na garagem da mansão onde vivia com Vanessa. O espaço era amplo e frio. O eco dos passos deles no mármore do chão parecia julgar cada movimento. Ele não disse nada enquanto entrava. Vanessa foi para a cozinha preparar algo para comer, como se nada tivesse acontecido. Carlos subiu para o quarto, trancou a porta. Precisava de privacidade. Pegou o celular novamente, ligou para o número da casa da mãe. Ninguém atendia. Ele ligou para o vizinho, o senhor Antônio, um homem idoso que vivia na casa ao lado há 30 anos. Antônio atendeu no terceiro toque. A voz estava preocupada. Carlos, disse o vizinho, que bom que ligou. Carlos sentiu um alívio momentâneo. O que está acontecendo, Antônio? Perguntou ele. Tem uns homens na casa da dona Terezinha, disse o vizinho. Eles estão levando tudo. Eu tentei falar com ela, mas não abriu a porta. Carlos fechou os olhos. A confirmação doía mais do que a suspeita. Ela não está lá, perguntou Carlos. Não, disse Antônio. Não a vejo desde ontem à noite. Ela parecia agitada. Carlos desligou. As mãos tremiam. Ele precisava encontrar a mãe. Desceu as escadas. Vanessa estava na sala vendo televisão. O volume estava alto. Ela não se virou quando ele entrou. Onde está minha mãe? Perguntou Carlos. A voz estava mais firme agora. Vanessa mudou de canal. Eu já disse que ela foi dar uma volta, disse ela. Você está obcecado. Carlos se aproximou da televisão. Desligou o aparelho. O silêncio voltou abruptamente. Vanessa olhou para ele. Os olhos dela estreitaram.
Não faça isso, disse ela. Faça o quê? Perguntou Carlos. Enfrente a realidade, respondeu Vanessa. Sua mãe não pode mais cuidar de si mesma. Ela precisa de ajuda profissional. Carlos sabia que aquilo era um argumento falso. A mãe cozinhava sozinha, caminhava no parque, lia livros sem óculos. Você está mentindo, disse Carlos. Vanessa levantou-se. Ela era mais baixa que ele, mas sua presença era intimidadora. Você quer saber a verdade? Perguntou ela. Sim, disse Carlos. Então procure por ela, disse Vanessa. Mas não venha chorar quando descobrir que ela não quer ser encontrada. Carlos saiu da casa. Entrou no carro, dirigiu sem destino. A mente trabalhava rápido. Onde uma idosa poderia estar? Um hospital? Um abrigo? Ou algo pior? Ele lembrou-se de um hotel perto da casa da mãe. Um lugar simples, onde eles costumavam parar para tomar café. Ele mudou a rota. O trânsito estava intenso. Cada minuto parecia uma hora. Chegou ao hotel, entrou na recepção. O cheiro era de café velho. Perguntou sobre a mãe. O recebedor consultou o computador. Disse que uma senhora havia feito check-in naquela manhã. Carlos pediu o número do quarto. O recebedor hesitou. É contra as regras, disse o homem. Carlos colocou R$ 100 sobre o balcão. O homem olhou para o dinheiro. Olhou para Carlos. Entregou a chave. Quarto 203. Carlos subiu as escadas. O corredor era estreito. O carpete estava gasto. Bateu na porta. Ninguém respondeu. Chamou pelo nome da mãe. Ninguém respondeu. Usou a chave. A porta abriu. O quarto estava vazio. A cama estava feita. Não havia malas. Não havia roupas. Apenas um papel sobre a mesa. Carlos pegou o papel. Era um recibo de pagamento, assinado por Vanessa. Mas havia algo mais. Um bilhete escrito à mão. A letra era trêmula. Era da mãe. Dizia que ela estava com medo. Dizia que não sabia para onde estavam levando suas coisas. Carlos sentiu as lágrimas queimarem. A mãe estava aterrorizada. Ele guardou o bilhete no bolso. Saiu do hotel. O sol estava se pondo. O céu estava laranja. Ligou para Vanessa. Ela atendeu imediatamente. Onde você a escondeu? Perguntou Carlos. A voz estava carregada de raiva. Vanessa riu, um som seco. Eu não escondi ninguém, disse ela. Ela foi voluntariamente. Carlos não acreditou. Vou chamar a polícia, disse ele. Vanessa não se abalou. Faça o que quiser, disse ela. Mas saiba que tenho documentos. Documentos que provam que ela está sob meus cuidados. Carlos desligou. Sabia que Vanessa estava planejando algo maior. Ele voltou para a mansão. Entrou no escritório. Precisava encontrar algo, alguma prova. Abriu a gaveta da mesa, revirou papéis. Nada. Abriu o cofre da parede. A combinação era conhecida apenas por ele e pela mãe. Girou o disco. 1, 2, 3. Abriu. O cofre estava vazio. Onde estavam as escrituras? Onde estavam as joias da família? Tudo havia sumido. Carlos sentiu um frio na espinha. Vanessa não agiu sozinha. Ela teve ajuda. Alguém de dentro, ou alguém com acesso. Ele ouviu um barulho no corredor, passos leves. Alguém estava escutando. Saiu do escritório. O corredor estava vazio, mas a sensação de estar sendo vigiado permanecia. Voltou para a sala. Vanessa estava lá, segurando um telefone. Estava falando baixo. Desligou quando ele entrou. Quem era? Perguntou Carlos. Ninguém, disse Vanessa. Apenas o banco. Carlos sabia que era mentira. Ela estava nervosa. As mãos dela tremiam levemente. Você roubou minha mãe, disse Carlos. Eu salvei sua mãe, disse Vanessa. Você vai entender um dia. Carlos não queria entender. Queria ação.
Pegou as chaves do carro novamente. Vou buscá-la, disse ele. Você não vai a lugar nenhum, disse Vanessa. Bloqueei os cartões. Carlos olhou para a carteira. Os cartões estavam lá, mas sabia que podiam ser cancelados a qualquer momento. Você não tem poder sobre mim, disse Carlos. Tenho mais do que imagina, disse Vanessa. Carlos saiu. Precisa de um advogado, precisa de ajuda. Mas antes precisava encontrar a mãe. Dirigiu pela cidade. As luzes dos postes acendiam. A noite chegava. Cada sombra parecia esconder um segredo. Cada carro passando parecia levar uma pista. Ele parou em um semáforo. Olhou para o lado. Viu um carro parecido com o de Vanessa. O coração disparou. O carro virou à esquerda. Carlos seguiu. Precisava saber para onde ela ia. O carro parou em frente a um prédio comercial. Vanessa desceu. Entrou no prédio. Carlos esperou. 5 minutos. 10 minutos. Ela não saía. Ele decidiu entrar. O saguão era moderno. Havia uma segurança. Perguntou sobre Vanessa. O segurança negou informação. Carlos insistiu. O segurança chamou a polícia. Carlos saiu antes que chegassem. Sabia que estava sendo imprudente. Mas o desespero não deixa espaço para a razão. Voltou para o carro. Sentou no escuro. A chuva começou a cair. Gotas batiam no vidro. O ritmo era hipnótico. Ele precisava de um plano melhor. Força bruta não funcionaria. Precisava de inteligência. Precisava de provas. Ligou para um antigo amigo, um detetive particular. Marcou um encontro para a manhã seguinte. Desligou. Olhou para a casa escura. Sabia que a batalha estava apenas começando, e ele não podia perder. Não agora. Não quando a vida da mãe estava em jogo. A manhã chegou com um céu cinzento. Carlos não dormiu. Passou a noite em claro revisando cada detalhe. O encontro com o detetive estava marcado para as 10 horas. Chegou ao escritório com antecedência. O lugar era discreto. Fica em um prédio antigo no centro. Subiu as escadas. O elevador estava quebrado. O ar cheirava a papel velho. Bateu na porta. O detetive abriu. Era um homem de meia idade, olhos cansados. Convidou Carlos para entrar. Sentaram-se em frente a uma mesa de madeira. Carlos explicou a situação. Mostrou o bilhete da mãe. O detetive leu com atenção. Fez anotações. Disse que era um caso delicado. Disse que Vanessa era esperta. Carlos perguntou quanto tempo levaria. O detetive disse que precisava de acesso aos documentos. Carlos disse que os documentos sumiram. O detetive suspirou. Disse que sem os documentos seria difícil provar a fraude. Carlos lembrou-se do cofre vazio. Disse que havia cópias digitais. O detetive animou-se. Pediu os arquivos. Carlos enviou por e-mail na hora. O detetive analisou na tela. Apontou para uma assinatura. Disse que parecia diferente. Carlos aproximou-se. Olhou de perto. A curva do T estava errada. A mãe nunca escrevia assim. Era uma falsificação. Carlos sentiu uma onda de alívio. Finalmente uma prova. O detetive disse que precisava de mais tempo para confirmar. Carlos concordou. Saiu do escritório. O celular tocou. Era Vanessa. "Onde você está?" perguntou ela. A voz era exigente. "No trabalho", mentiu Carlos. "Volte para casa", disse Vanessa. "Precisamos conversar." "Não temos nada para conversar", disse Carlos. Desligou o telefone. Sabia que ela estava monitorando seus passos. Precisava ser cuidadoso. Foi para a casa da mãe novamente. A porta estava trancada agora. Havia uma placa de "Vende-se". O número estava raspado. Carlos tirou uma foto, guardou no celular. Olhou pela janela. A casa estava vazia. Os móveis tinham sumido. Apenas marcas no chão indicavam onde eles estiveram. Sentiu uma saudade apertar o peito. Aquela casa era sua história. Vanessa estava apagando sua história. Voltou para o carro. Decidiu levar a mãe para sua mansão. Precisava tirá-la do alcance de Vanessa. Foi ao hotel. Bateu na porta do quarto. A mãe abriu.
Estava pálida. Os olhos estavam vermelhos de chorar. Carlos abraçou-a. Sentiu o corpo frágil dela. Vamos para casa, disse ele. Qual casa? Perguntou a mãe. A voz estava fraca. Minha casa, disse Carlos. A mãe hesitou. E a Vanessa? Perguntou ela. A Vanessa não vai nos incomodar, disse Carlos. A mãe concordou. Pegou uma bolsa pequena. Era tudo o que tinha. Saíram do hotel. Carlos dirigiu com cuidado. A mãe estava silenciosa. Olhava pela janela. Não reconhecia as ruas. Carlos percebeu que o estresse estava afetando a memória dela. Chegaram à mansão. A empregada abriu a porta. Estranhou ver a sogra. Carlos explicou rapidamente. Levou a mãe para um quarto de hóspedes. Era grande e confortável. A mãe sentou na cama. Suspirou. Disse que estava cansada. Carlos prometeu que ela estaria segura. Saiu do quarto. Vanessa estava na sala, esperando por ele. Os braços cruzados, o rosto era uma máscara de fúria. "Onde você a levou?" perguntou ela. "Para um lugar seguro", disse Carlos. "Você não tem direito", disse Vanessa. "Eu sou a nora, eu cuido dela." "Você não cuida de ninguém", disse Carlos. "Você só cuida do seu bolso." Vanessa avançou, quase tocou o rosto dele. Carlos não recuou. "Você vai se arrepender", disse Vanessa. "Já me arrependi de ter confiado em você", disse Carlos. Vanessa saiu batendo o pé. Foi para o quarto, trancou a porta. Carlos ficou na sala. Sabia que ela não desistiria. Ligou para o advogado. Marcou uma reunião. Precisava formalizar a guarda da mãe. Precisava de proteção legal. Enquanto esperava, olhou pela janela. Viu um carro parado na frente da casa. Era preto. Os vidros eram escuros. Alguém estava observando. Carlos anotou a placa. Sentiu um arrepio. A vigilância havia começado. A mãe estava no quarto, dormindo. Ele foi verificar. Ela respirava com dificuldade. Chamou um médico particular. O médico chegou em meia hora. Examinou a mãe. Disse que ela estava desidratada. Disse que precisava de repouso. Receitou medicamentos. Carlos pagou na hora. O médico saiu. Carlos ficou ao lado da cama. Segurou a mão da mãe. Era fria. Prometeu que tudo ficaria bem, mas não tinha certeza. Vanessa estava na casa. Vanessa tinha acesso. Vanessa era perigosa. Precisava tomar uma decisão difícil. Precisava escolher entre a esposa e a mãe. E a escolha já estava feita, mas o custo seria alto. O telefone tocou novamente. Era o detetive. Tinha novidades. Carlos atendeu. A voz do detetive era grave. Disse que havia encontrado algo. Disse que Vanessa tinha uma conta secreta. Carlos pediu detalhes. O detetive disse que enviaria por mensagem. Carlos desligou. Olhou para a mensagem. Eram extratos bancários, valores altos, movimentações suspeitas. Vanessa estava desviando dinheiro. Dinheiro da família. Dinheiro da mãe. Carlos sentiu nojo. Guardou o celular. Olhou para a mãe dormindo. Ela não merecia aquilo. Ninguém merecia aquilo. A noite caiu novamente. A casa estava silenciosa, mas a tensão era palpável. Carlos sabia que o próximo movimento seria decisivo, e ele não podia errar. O jogo estava valendo a vida da mãe, e ele jogaria para ganhar. Não importava o custo, não importava as consequências. A justiça seria feita. Mesmo que tivesse que destruir seu próprio casamento para isso. A lealdade ao sangue falava mais alto, e o sangue exigia vingança. Carlos analisou os extratos bancários na tela do computador com uma atenção cirúrgica. Os números não mentiam. Vanessa havia transferido quantias absurdas para contas offshore nos últimos 6 meses.
O dinheiro não estava em investimentos como ela alegava. Estava sendo queimado em sites de apostas online. Carlos sentiu um gosto amargo na boca. A ganância dela não tinha fundo. Ela não vendeu a casa por cuidado. Vendeu para pagar dívidas com agiotas perigosos. O telefone tocou no bolso dele. Era o médico particular que atendia a mãe na mansão. A voz do doutor estava alterada. Dona Terezinha teve uma queda. Carlos largou o celular e correu para o quarto. A porta estava entreaberta. Ele entrou e viu a mãe no chão. O corpo frágil estava contorcido de dor. Vanessa estava no canto do quarto. Não ajudava. Apenas observava com os braços cruzados. "O que a senhora fez?" gritou Carlos. Ele se ajoelhou ao lado da mãe. Terezinha tentava falar, mas as palavras saíam emboladas. O lado esquerdo do rosto estava paralisado. Era um AVC. Carlos sentiu o mundo girar. O estresse da venda da casa culminou naquele momento. Vanessa deu um passo à frente. "Foi um acidente", disse ela. Ela tentou levantar e escorregou. Carlos não acreditou. Viu o tapete que estava fora do lugar. Alguém o havia movido propositalmente. Ele ligou para a ambulância imediatamente. Enquanto esperava, segurou a mão da mãe. Estava gelada. Vanessa tentou tocar no ombro dele. "Não faz assim", disse ela. "Vamos resolver em família." Carlos afastou a mão dela com violência. "Não me toque", ordenou ele. A sirene da ambulância soou lá fora. Os paramédicos entraram correndo, colocaram a mãe na maca. Carlos acompanhou tudo de perto. Vanessa tentou entrar na ambulância também. O paramédico barra a entrada. "Apenas familiares diretos", disse o homem. "Eu sou a nora", insistiu Vanessa. O homem ignorou e fechou a porta. Carlos olhou para ela através do vidro. O ódio nos olhos dela era visível. A ambulância partiu em alta velocidade. Carlos ficou para trás por um segundo. Olhou para Vanessa. "Se ela morrer, eu vou garantir que a senhora pague", prometeu ele. Vanessa sorriu. Um sorriso torto e ameaçador. "Ela não vai morrer", disse ela, "mas vai desejar estar morta." Carlos entrou no carro e seguiu a ambulância. O trânsito estava pesado. Cada minuto era crucial. Ele pensava nas dívidas de jogo. Agiotas não perdoam. Eles usam violência. Vanessa se envolveu com gente perigosa e agora usava a mãe como moeda de troca. Chegou ao hospital. A mãe foi levada para a emergência. Carlos esperou no corredor. As horas passavam lentamente. O relógio na parede parecia parado. Finalmente, o médico saiu. O rosto era grave. "Ela sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico", explicou o doutor. "Foi causado por estresse extremo e desidratação." Carlos assentiu. O estresse era culpa de Vanessa. "Ela pode recuperar a fala", disse o médico, "mas precisa de repouso absoluto. Nenhum conflito, nenhuma emoção forte." Carlos entendeu o recado. Vanessa não podia chegar perto dela. Ele pediu internação imediata. O médico concordou. Carlos acompanhou a mãe até o quarto. Ela estava conectada a monitores. O som bip era constante. Ele puxou uma cadeira, sentou ao lado da cama, segurou a mão dela novamente. "Estou aqui, mãe", sussurrou ele. Terezinha abriu os olhos lentamente. Uma lágrima escorreu. Ela sabia o que acontecia. Carlos limpou a lágrima com o polegar. "Ninguém vai machucar a senhora", prometeu ele. Mas sabia que a promessa era frágil. Vanessa estava lá fora. E ela não desistiria facilmente. O celular de Carlos vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Dizia que sabia onde ele estava. Dizia que a dívida era dele agora.
Carlos trancou o celular no bolso. Os agiotas de Vanessa agora o ameaçavam. Ele estava no meio de uma guerra. E a mãe era o campo de batalha. A noite no hospital foi longa e silenciosa. Carlos não piscou. Ficou vigiando a porta do quarto. Qualquer movimento estranho seria notado. Pela manhã, o sol entrou pela janela. Iluminou o rosto pálido de Terezinha. Ela dormia profundamente. Carlos saiu para tomar um café. Precisava manter as forças. No corredor, viu Vanessa. Ela estava conversando com uma recepcionista. Mostrava um documento. Carlos se aproximou rapidamente. "O que a senhora está fazendo aqui?" perguntou ele. Vanessa guardou o papel. "Vim visitar minha sogra", disse ela. "É meu direito." Carlos bloqueou o caminho. "Não é mais", disse ele. "Tenho uma ordem de restrição." Vanessa riu. "Papel não me para", disse ela. "Eu entro quando quiser." Ela tentou passar por ele. Carlos segurou o braço dela. "Não toque em mim", avisou ele. Vanessa gritou, empurrou Carlos. "Ele está me agredindo!" gritou ela para o corredor. Pessoas olharam. Enfermeiras pararam. Carlos soltou o braço imediatamente. Vanessa aproveitou e correu para o quarto. Carlos correu atrás. Entrou no quarto logo após ela. Vanessa estava ao lado da cama. Tocava no soro da mãe. "Não faça isso", ordenou Carlos. Vanessa olhou para ele. "Estamos ajustando a medicação", disse ela. A enfermeira chegou correndo. "O que está acontecendo?" perguntou a profissional. "Ela está tentando mexer nos aparelhos", acusou Carlos. Vanessa negou com a cabeça. "Estou apenas ajudando", disse ela. A enfermeira olhou para Carlos. Conhecia a história. Sabia da tensão. Pediu para Vanessa sair. "Não posso deixar", disse a enfermeira. "Apenas o filho tem autorização." Vanessa ficou furiosa. "Isso é absurdo!" gritou ela. "Sou da família!" A enfermeira não recuou. "A ordem é clara", disse ela. Vanessa saiu batendo o pé, mas antes de sair olhou para Carlos. "Isso não acabou", disse ela. Carlos trancou a porta do quarto por dentro. Precisava de segurança extra. Ligou para uma empresa de segurança privada. Contratou 2 vigilantes para o corredor. O custo era alto, mas a vida da mãe não tinha preço. Vanessa não ficou parada. Ligou para jornais locais. Contou que o filho sequestrou a mãe. Disse que Carlos era violento. A reportagem saiu na internet em horas. O título era sensacionalista. "Bilionário isola mãe idosa em hospital." Carlos leu a notícia no celular. Sentiu raiva. A opinião pública estava sendo manipulada. O telefone do hospital começou a tocar. Jornalistas querendo entrevistas. Carlos desligou o telefone do quarto. Precisava de isolamento. O médico entrou no quarto. Viu a tensão. "Precisamos acalmar os ânimos", disse o doutor. "Ela não pode ver brigas." Carlos concordou. "Vou resolver isso", disse ele. Saiu do quarto. Os vigilantes estavam na porta. Ninguém passava sem autorização. Vanessa estava no saguão, falando com uma câmera de televisão. Carlos desceu as escadas. Caminhou até ela. Os flashes dispararam. Vanessa viu Carlos e sorriu para as câmeras. "Ele está me impedindo de ver minha família", disse ela para os repórteres. Carlos parou na frente dela. Olhou para a lente da câmera. "Minha mãe está doente por causa dela", disse Carlos. A voz estava firme. "Ela vendeu a casa da minha mãe sem permissão." Murmúrios na multidão. Vanessa perdeu a cor. "Não provou nada", disse ela. Carlos tirou um papel do bolso. "Tenho a prova da falsificação." Mostrou para as câmeras. A assinatura não é dela. Os repórteres se aproximaram. Vanessa recuou. "Entrem no carro", ordenou ela para a equipe. Eles saíram apressados. Carlos ficou parado. Sabia que aquilo era apenas o começo. A guerra agora era pública
e ele não podia perder. Voltou para o quarto. A mãe estava acordada. Olhou para ele com preocupação. "Estão falando de nós?" perguntou ela. A voz estava fraca, mas clara. "Não se preocupe", disse Carlos. "Vamos vencer." Terezinha segurou a mão dele. "Não brigue por mim", disse ela. "Vale a pena", disse Carlos. Ela fechou os olhos. Dormiu novamente. Carlos ficou vigiando. Sabia que Vanessa tentaria algo maior. A exposição pública a encurralou, e animais encurralados são perigosos. O celular tocou. Era o detetive. "Temos mais informações", disse o homem, "sobre os agiotas." Carlos ouviu atentamente. "Eles estão vindo para a cidade", disse o detetive. "Querem o dinheiro hoje." Carlos desligou. Olhou para a mãe dormindo. Precisava proteger ela de tudo, dos agiotas, de Vanessa, do mundo. A noite estava chegando novamente, e com ela o perigo aumentava. A pressão da mídia crescia a cada hora. O rosto de Carlos estava em todos os jornais. Alguns o apoiavam, outros o condenavam sem saber a verdade. Vanessa usava a fama para se vitimizar. Aparecia em programas de televisão, chorava na frente das câmeras. Dizia que era uma esposa abandonada. Carlos assistia a tudo do quarto do hospital. Sentia nojo. Mas não podia reagir publicamente ainda. Precisava de mais provas. O detetive entregou um envelope na manhã seguinte. Dentro havia gravações. Vanessa se encontrando com o comprador da casa. Conversavam sobre acelerar a venda. Falavam sobre sumir com a mãe. Carlos ouviu o áudio. A voz dela era fria. Planejava internar Terezinha em um lugar distante, onde ninguém pudesse visitar. Carlos guardou a prova. Era o suficiente para prender Vanessa, mas esperava o momento certo. A enfermeira do turno da noite chegou. Era uma mulher jovem, chamava-se Ana. Carlos confiava nela. Pediu para ela vigiar o quarto. "Não deixe ninguém entrar", ordenou ele. Ana concordou. "Tenho família", disse ela. "Entendo o que está passando." Carlos saiu para resolver questões legais. Encontrou o advogado no escritório. Prepararam o processo final. Incluía fraude, tentativa de homicídio, abandono de incapaz. As penas somavam mais de 10 anos. Carlos assinou os documentos. Voltou para o hospital ao anoitecer. O corredor estava vazio. Os vigilantes estavam em seus postos. Tudo parecia calmo. Entrou no quarto. Ana estava na cadeira. A mãe dormia. Carlos sentou ao lado. Pegou a mão da mãe. Estava quente. A febre havia baixado. Suspirou aliviado. Ana se aproximou. "Tem algo estranho", disse ela. "O quê?" perguntou Carlos. "Alguém tentou entrar no sistema do hospital", disse ela, "para acessar os prontuários." Carlos franziu a testa. "Vanessa", disse ele. "Provavelmente", disse Ana. "Ela tentou subornar a recepcionista mais cedo. Ofereceu dinheiro para mudar o registro de visitas." Carlos sentiu uma raiva fria. Ela não tinha limites. "Quanto ela ofereceu?" perguntou ele. R$ 5.000, disse Ana. "A recepcionista recusou e me avisou." Carlos anotou tudo. Era mais uma prova. Tentativa de corrupção de funcionária pública. Ligou para o advogado. Informou o novo crime. O advogado disse que isso agravava a situação. Vanessa estava cavando a própria cova. Carlos olhou para a mãe. Ela mexeu na cama. Acordou confusa. "Onde estou?" perguntou ela. "No hospital, mãe", disse Carlos. "A senhora está segura." Terezinha olhou ao redor. Reconheceu o quarto. Lembrou da queda. Lembrou de Vanessa. "Ela tentou me empurrar", disse Terezinha. Carlos congelou. "O quê?" perguntou ele. "Antes de cair", disse ela. "Vanessa estava atrás de mim. Empurrou o tapete."
Carlos sentiu o sangue ferver. Era a confirmação que precisava. Não foi acidente, foi intencional. Ele abraçou a mãe. Chorei de raiva contida. Vou resolver isso, disse ele. Terezinha fechou os olhos. Tenho medo, disse ela. Não tenha, disse Carlos. Eu estou aqui. A noite avançou. Carlos não saiu do quarto. Ana ficou com ele. Vigilantes no corredor. Ninguém passava. Mas Carlos sabia que Vanessa era astuta. Ela encontraria um jeito. Talvez através de um médico. Talvez através de um funcionário corrupto. O hospital era grande. Tinha muitas entradas. Ele precisava estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O celular vibrou. Era uma mensagem de Vanessa. Sei onde você está, dizia a mensagem. Não pode proteger ela para sempre. Carlos não respondeu. Bloqueou o número. Mas a ameaça pairava no ar. Olhou para a câmera de segurança no canto do quarto. Estava gravando. Tudo estava sendo documentado. Se ela tentasse algo, estaria na fita. Carlos se levantou. Caminhou até a janela. A cidade brilhava lá fora. Luzes de carros, prédios altos. Tudo parecia normal. Mas ali dentro era uma zona de guerra. Voltou para a cadeira. Pegou um cobertor. Cobriu a mãe. Ela respirava com dificuldade. O monitor apitava ritmado. Carlos fechou os olhos por um segundo. Apenas um segundo. Quando abriu, ouviu um barulho. A porta estava entreaberta. Ele tinha certeza que trancou. Levantou-se rapidamente. Foi até a porta. Olhou para o corredor. Vazio. Os vigilantes estavam lá. Nothing happened, disse um deles. Carlos voltou para dentro. Trancou a porta novamente. Verificou a fechadura. Estava intacta. Mas a sensação de invasão permanecia. Alguém esteve ali. Ou alguém tentou entrar. Olhou para a câmera. A luz vermelha piscava. Estava funcionando. Sentou-se novamente. Não dormiria mais aquela noite. Amanhã trouxe um novo dia e novas batalhas. O advogado ligou. O juiz aceitou o pedido de urgência. A audiência seria em 2 dias. Carlos respirou fundo. 2 dias. Precisava segurar a pressão por mais 48 horas. Vanessa sabia do prazo e faria tudo para estragar antes. Carlos olhou para a mãe. Ela era a razão de tudo. Por ela enfrentaria o inferno. E, se necessário, queimaria o mundo ao redor. A justiça estava vindo. Mas o preço era alto demais. 2 dias se passaram lentamente. A tensão no hospital era palpável. Vanessa desapareceu das manchetes. O silêncio dela era preocupante. Carlos sabia que ela estava planejando algo grande. Na manhã da audiência, ele se arrumou com cuidado. Vestiu um terno escuro. Ajudou a mãe a se vestir. Ela estava mais forte. Conseguiu sentar na cadeira de rodas. O advogado buscou eles na porta do hospital. O carro blindado era necessário. Vanessa tinha contatos perigosos. O trajeto até o tribunal foi tenso. Carlos olhava pelos espelhos. Nenhum carro os seguia. Chegaram ao fórum. Repórteres esperavam na escadaria. Carlos não parou. Entrou com a mãe protegida. Dentro do tribunal, o ar era pesado. Vanessa já estava lá, sentada com o advogado dela. Usava óculos escuros, tentava esconder as olheiras. Quando viu Carlos, tirou os óculos. Os olhos estavam vermelhos. Carlos ignorou. Sentou-se com a mãe na frente do juiz. O juiz entrou na sala. Todos se levantaram. O silêncio foi absoluto. O processo começou. O advogado de Carlos apresentou as provas, os extratos bancários, as gravações, o testemunho da enfermeira. Vanessa ouvia tudo imóvel. Quando chegou a vez dela, o advogado dela tentou culpar Carlos. Disse que ele era controlador, que isolava a mãe. Carlos não se alterou.
Deixou as provas falarem. O juiz pediu para ouvir Terezinha. Ela se levantou com dificuldade, segurou no braço de Carlos, caminhou até o microfone. A voz era fraca, mas as palavras eram claras. Eu não vendi minha casa, disse ela. Minha nora falsificou minha assinatura. Ela tentou me machucar. Um murmúrio percorreu a sala. Vanessa levantou-se. Isso é mentira! Gritou ela. Ela está sendo manipulada! O juiz bateu o martelo. Ordem na sala! Disse ele. Vanessa sentou-se tremendo. O juiz analisou os documentos. Olhou para Vanessa. As provas são contundentes, disse ele. A senhora está acusada de múltiplos crimes. Vanessa baixou a cabeça. Carlos olhou para a mãe. Ela chorava silenciosamente. Era alívio, era dor, era fim de um ciclo. O juiz marcou a sentença para a semana seguinte, mas decretou prisão preventiva. Vanessa foi algemada na sala. Não resistiu. Estava quebrada. Levaram ela para fora. Carlos segurou a mão da mãe. Acabou, mãe, disse ele. Terezinha assentiu. Graças a Deus, disse ela. Saíram do tribunal. O sol estava forte. Os repórteres gritavam perguntas. Carlos não respondeu. Protegeu a mãe no carro. Voltaram para o hospital. Ela precisava de descanso. Mas no caminho, o celular de Carlos tocou. Era o detetive. Temos um problema, disse o homem. Que problema? Perguntou Carlos. Vanessa não agiu sozinha, disse o detetive. Ela tinha um comparsa. Quem? Perguntou Carlos. Alguém muito perto, disse o detetive. Carlos sentiu um frio na espinha. Quem estava perto? Apenas a enfermeira Ana, apenas o advogado, apenas os vigilantes, ou alguém que ele não via. O carro parou no sinal. Carlos olhou para o motorista. Era um homem novo, contratado pela empresa de segurança. O homem olhou pelo espelho retrovisor. O olhar era estranho. Carlos percebeu. O comparsa estava ali, no carro com eles, com a mãe indefesa. O sinal abriu. O carro acelerou, mas não foi para o hospital. Foi para uma rua desconhecida. Carlos levou a mão ao bolso. Onde estava o telefone? Não estava. O motorista sorriu. Pelo espelho, um sorriso gelado. Vanessa manda lembranças, disse o motorista. Carlos olhou para a mãe. Ela dormia. Não viu o perigo. Carlos precisava agir, mas estava sem armas, sem telefone, em movimento. O carro entrou em um túnel. A luz desapareceu. A escuridão tomou conta, e o som do motor aumentou, como um rugido de besta. A escuridão do túnel parecia eterna. Carlos calculava as opções. Se lutasse agora, o carro poderia capotar. A mãe estava frágil. Qualquer batida seria fatal. Precisava ganhar tempo. "O que você quer?" perguntou Carlos. A voz estava calma. "Dinheiro", disse o motorista. "Tudo o que você tem." Carlos sabia que era mentira. Vanessa queria a mãe. Queria terminar o serviço. O túnel acabou. A luz do sol voltou cegante. O carro saiu em uma área industrial. Galpões abandonados por todo lado. O motorista diminuiu a velocidade. Parou em frente a um depósito fechado. Desligou o motor. O silêncio foi pesado. "Saia", ordenou o motorista. Carlos não se mexeu. "Não sei minha mãe", disse ele. O motorista apontou uma arma. "Ela fica, você sai." Carlos olhou para a mãe. Ela acordou com barulho. "Onde estamos?" perguntou ela, assustada. Carlos fez um sinal de silêncio. Saiu do carro lentamente, mãos para o alto. O motorista o empurrou para dentro do galpão. Era frio e cheirava a óleo. Havia outra pessoa lá, um homem grande, segurava um bastão. Vanessa apareceu das sombras, estava solta. "Como ela saiu da prisão?" perguntou Carlos.
Fiança paga, disse Vanessa. Dinheiro que você me deve. Carlos olhou para ela. O ódio era puro. Você não vai ganhar, disse ele. Já ganhei, disse Vanessa. Apontou para a mãe no carro. Ela não sai daqui viva. Carlos avançou. O homem com o bastão bateu nele. Carlos caiu. O gosto de sangue na boca. Levantou-se novamente. Não tenho medo de você, disse Carlos. Vanessa riu. Deveria ter, disse ela. Ela pegou um galão de combustível. Vamos queimar tudo, disse ela. A casa, o carro, ela. Carlos sentiu o desespero. Precisava de um milagre. Olhou para o bolso. O rastreador. O detetive colocou um rastreador no carro. Ele sabia onde estavam. Vanessa começou a derramar o líquido. O cheiro forte invadiu o ar. Carlos olhou para a mãe. Ela chorava no banco. Batia no vidro. Não conseguia abrir. A porta estava travada. Vanessa acendeu um isqueiro. A chama era pequena, mas parecia enorme. Adeus, disse Vanessa. Jogou o isqueiro. O fogo se alastrou rápido. Carlos correu para o carro. O calor era intenso, queimava a pele. Chegou à porta, estava trancada. Quebrou o vidro com o cotovelo. O vidro estilhaçou, cortou o braço. Não sentiu dor. Abriu a porta, pegou a mãe no colo. Ela estava leve. Saiu do carro. O fogo explodiu atrás deles. A onda de calor jogou Carlos no chão. Protegeu o corpo da mãe com o seu. O teto do galpão começou a cair. Fagulhas voavam como estrelas mortas. Carlos ouviu sirenes ao longe. A polícia estava vindo. O rastreador funcionou. Vanessa e os capangas correram para o fundo do galpão. Tentavam escapar pelos fundos. Carlos ficou no chão, abraçado à mãe. A fumaça sufocava. Tossiu. A visão embaçava. Mãe, chamou ele. Terezinha não respondia. Desmaiara com a fumaça. Carlos arrastou ela para a entrada. O ar fresco entrou nos pulmões. Caiu na grama seca. Olhou para o galpão. Estava em chamas. As sirenes chegaram. Bombeiros, polícia, ambulância. Carlos foi carregado. A mãe foi levada em outra maca. Ele viu Vanessa sendo presa novamente. Desta vez, sem fiança. Olhou para o céu. O fumo subia negro. Mas ele estava vivo. Ela estava viva. O preço foi alto. O carro destruído. O corpo machucado. Mas a vida venceu. No hospital, dias depois, Carlos acordou. O corpo doía. Olhou para o lado. A cama estava vazia. O pânico subiu. Onde está minha mãe? Perguntou para a enfermeira. Ela está no jardim, disse a enfermeira. Recuperando-se, Carlos levantou com dificuldade. Caminhou até o jardim. O sol estava suave. Viu a mãe sentada em um banco. Regava umas flores. Ela viu Carlos. Sorriu. O sorriso era verdadeiro. Ele caminhou até ela, sentou ao lado, segurou a mão. Estava quente. Desta vez, vamos ficar bem, disse ele. Terezinha assentiu. Desta vez, sim, disse ela. O vento balançou as árvores. As folhas caíam. O outono chegava. Mas o inverno deles havia passado. A justiça foi feita. O fogo limpou a mentira. E das cinzas nasceu uma nova verdade. Carlos olhou para as mãos, marcadas pelas queimaduras. Eram marcas de guerra, mas também eram marcas de amor. Ele salvou a mãe, e ela salvou ele, porque sem ela ele não seria nada. O passado doía, mas o futuro era deles, juntos. Ninguém mais separaria aquela família. O telefone tocou. Era o advogado. O processo finalizou. Vanessa condenada a 15 anos. Carlos desligou. Não precisava de mais notícias. Olhou para a mãe. Ela cantava baixinho, uma canção de ninar antiga. Carlos fechou os olhos. Ouviu a melodia. Era o som da paz. Finalmente a paz chegou, e com ela a certeza de que o amor é a única justiça que importa.
As sirenes da polícia cortaram o ar pesado da noite industrial antes que as chamas pudessem consumir o galpão inteiro. Os bombeiros chegaram quase ao mesmo tempo, criando um caos organizado de luzes vermelhas e azuis que refletiam nas poças d'água do chão sujo. Vanessa foi algemada ali mesmo, entre a fumaça e o calor residual, sem oferecer resistência porque sabia que havia sido pega em flagrante. O investigador civil recolheu o galão de combustível que ela havia usado e o isqueiro que caiu perto do carro destruído. Carlos estava sentado na grama, segurando a mãe nos braços, protegendo o rosto dela da fuligem que caía como neve negra. Ele olhou para Vanessa sendo levada para a viatura e não sentiu alegria. Sentiu apenas um vazio imenso. A mulher com quem dividiu a vida estava sendo tratada como criminosa comum. Mas o alívio de ver a mãe viva era maior que qualquer dor. No dia seguinte, no hospital, o comprador da casa apareceu para prestar depoimento. Ele estava furioso, porque quase foi cúmplice de um crime sem saber. Entregou a Carlos uma pasta com documentos que Vanessa lhe deu para agilizar a venda. Havia um plano escrito à mão dentro da pasta. Um plano detalhado sobre como internar Terezinha em um asilo distante no interior. Um lugar sem visitas. Um lugar onde idosos esquecidos desapareciam sem deixar rastro. Carlos leu o papel com as mãos trêmulas. Ela não queria apenas o dinheiro. Ela queria se livrar da mãe definitivamente. A enfermagem entrou no quarto para verificar os sinais vitais de Terezinha. A mãe acordou confusa com o barulho dos equipamentos. Olhou para Carlos com olhos inchados. Perguntou por que a nora estava chorando quando foi levada. Carlos não teve coragem de contar a verdade completa. Disse apenas que Vanessa estava doente. Doente da mente. Doente de ganância. Terezinha aceitou a explicação com a inocência de quem confia demais. Carlos decidiu ali que não. Haveria mais piedade. A proteção da mãe exigia dureza. Ele ligou para o advogado e ordenou que acelerasse todos os processos. Queria a condenação máxima. Queria que Vanessa entendesse o peso do que fez. O policial responsável pelo caso veio falar com Carlos no corredor. Disse que as provas eram irrefutáveis. Tentativa de homicídio qualificada, incêndio doloso, sequestro. A pena poderia passar de 10 anos. Carlos assentiu. Não era suficiente para apagar o trauma, mas era necessário para garantir que ela nunca mais chegasse perto deles. O médico saiu do quarto com o prontuário na mão. Disse que Terezinha teria que fazer reabilitação intensa. As pernas estavam fracas, a memória oscilava, mas ela sobreviveria. Carlos entrou no quarto e sentou na beira da cama. Pegou a mão da mãe. Ela estava quente. A vida voltava aos poucos. Ele prometeu que nunca mais a deixaria sozinha, nem por um minuto. O mundo lá fora podia desabar, mas ali dentro eles estavam seguros. A polícia levou Vanessa para a Delegacia Central. Ela não tinha mais direito à fiança. O juiz considerou o risco de fuga muito alto. Carlos ficou sabendo pela manhã. Dormiu pouco naquela noite. Pesadelos com fogo o acordavam suando frio. Mas ao ver a mãe dormindo pacificamente, os pesadelos se dissipavam. Ele sabia que a batalha judicial seria longa. Vanessa tentaria usar a mídia novamente. Tentaria pintar Carlos como vilão. Mas ele tinha as gravações, tinha as testemunhas, tinha a verdade. E a verdade era uma arma que não falhava. O comprador da casa ofereceu testemunho formal. Disse que Vanessa pressionou para assinar rápido. Disse que ela mentiu sobre a saúde da sogra. Isso consolidava o crime de falsidade ideológica. Carlos guardou todas as cópias em um cofre novo. Um cofre que só ele tinha a combinação. Aprendeu a lição.
Confiança cega era perigosa. Mesmo dentro de casa, mesmo com quem se diz família. A mãe mexeu na cama. Acordou com o sol da manhã entrando pela janela. Perguntou se era domingo. Carlos disse que sim. Era um novo domingo, um novo começo. Ela pediu água. Carlos serviu com cuidado. Ela bebeu devagar. As mãos ainda tremiam um pouco, mas o olhar estava mais firme. Ela perguntou se podiam voltar para casa. Carlos disse que sim, em breve. A casa seria deles novamente. A justiça estava a caminho, e dessa vez não haveria erros. O processo corria rápido porque as provas eram graves. O juiz marcou a audiência de instrução para a semana seguinte. Carlos preparou a mãe para o depoimento. Ela precisava estar lúcida, precisava falar a verdade. Não havia espaço para erros. Vanessa tentou contactar Carlos através do advogado dela. Pediu um acordo. Pediu para reduzir a pena em troca de devolver os bens. Carlos negou imediatamente. Não queria bens, queria justiça, queria segurança, queria que ela pagasse pelo susto que deu neles. O advogado de Vanessa insistiu, disse que ela estava arrependida. Carlos desligou o telefone. Arrependimento de quem tenta matar não vale nada. Era apenas estratégia, era medo da prisão. E o medo era o único linguagem que ela entendia agora. Carlos olhou para a mãe. Ela estava penteando o cabelo na frente do espelho. Tentava parecer apresentável. Para o tribunal, para o mundo. Ele sentiu orgulho. Ela era uma guerreira. Sobreviveu ao abandono. Sobreviveu ao fogo. Sobreviveu à traição. E agora enfrentaria o julgamento de cabeça erguida. Carlos prometeu que estaria ao lado dela. Seguraria a mão dela. Seria a voz dela se precisasse. Mas ela queria falar. Queria dizer que não era um peso. Queria dizer que amava o filho. E isso seria o suficiente. O dia da audiência chegou com um céu limpo. O tribunal estava cheio. Curiosos, repórteres, familiares. Todos queriam ver o desfecho. Carlos entrou com a mãe. O flash das câmeras cegou por um segundo. Ele não piscou. Protegeu os olhos dela com a mão. Entraram na sala. O ar-condicionado estava forte. Vanessa estava lá. Vestia um terno sóbrio. Parecia menor, mais fraca, sem a arrogância de antes. O juiz entrou. O silêncio foi total. O martelo bateu. O som ecoou como um trovão. Começava o fim daquela história. O juiz iniciou os trabalhos lendo as acusações em voz alta. Cada crime era listado como um golpe pesado. Falsificação, fraude, tentativa de homicídio. Vanessa ouvia com a cabeça baixa. O advogado dela tentou argumentar que foi um surto momentâneo, que ela não estava em pleno controle das faculdades mentais. O juiz não aceitou a tese. Havia planejamento. Havia premeditação. As provas mostravam reuniões. Mostrava transferências de dinheiro. Mostrava a compra do combustível. Não foi surto, foi escolha. Carlos observava cada movimento. O advogado de Carlos apresentou os documentos da casa. Provou que a assinatura era falsa. Perito grafotécnico confirmou. A letra não era de Terezinha. A curva do T era diferente. A pressão na papel era outra. Vanessa tentou interromper. Disse que a sogra autorizou verbalmente. O juiz pediu silêncio. Autorização verbal não vende imóvel. Documento assinado vende. E o documento era falso. Chegou a vez de Terezinha falar. Ela se levantou devagar. Segurou na bengala que Carlos trouxe. Caminhou até o microfone. A mão tremia, mas a voz saiu firme. Disse que nunca quis vender. Disse que aquela casa era o único lugar onde se sentia dona de algo.
Disse que trabalhou a vida toda para pagar aquele teto. Vanessa olhou para ela. Pela primeira vez, sem ódio, apenas com vergonha. Terezinha continuou. Disse que perdoava, mas não esquecia. O perdão era para Deus, a justiça era para os homens. O tribunal ficou em silêncio. Até os repórteres pararam de escrever. A simplicidade daquela mulher quebrada comovia mais que qualquer discurso. O advogado de Carlos apresentou a gravação do galpão, o áudio da polícia, a voz de Vanessa dizendo adeus antes do fogo. O som foi do alto. Todos ouviram a frieza. Todos ouviram a intenção. Vanessa fechou os olhos. Uma lágrima escapou, mas era tarde demais. O juiz pediu para todos se retirarem para deliberar. Carlos levou a mãe para fora. O corredor estava cheio. Pessoas vieram parabenizar. Vizinhos que antes duvidavam agora apoiavam. Disseram que sabiam que havia algo errado. Disseram que Vanessa era fria demais. Carlos agradeceu, mas não celebrou. Ainda não. A sentença não saiu. A espera era agonizante. Terezinha sentou em um banco. Estava cansada. Carlos massageou os ombros dela. Disse que ia ficar tudo bem. Ela acreditou. Sempre acreditou no filho. Meia hora depois foram chamados de volta. O juiz estava no pódio. O rosto era sério. Não havia sorriso. Não havia piedade. Começou a ler a sentença. Cada palavra era definitiva. Condenava Vanessa a 15 anos de prisão. Pena máxima para os crimes combinados. Não haveria liberdade condicional antes de cumprir metade. Além da prisão, devolução de todos os bens desviados. Multa pesada. Indenização para Terezinha por danos morais. Vanessa ouviu imóvel. Quando o juiz terminou, ela desabou. Chorou alto. Gritou que não aguentaria a prisão. Os policiais se aproximaram. Levantaram ela. Colocaram as algemas novamente, desta vez para ficar. Carlos olhou para a mãe. Ela estava calma. Segurava o terço nas mãos. O juiz olhou para Carlos. Disse que foi um caso exemplar. Disse que servia de alerta para outros. Filhos. Disse que idosos não eram objetos descartáveis. Carlos assentiu. Agradeceu. Saiu do tribunal. O sol estava quente. A vida continuava. Mas algo mudou dentro dele. Aprendeu que dinheiro não compra lealdade. Aprendeu que sangue é mais forte que contrato. Vanessa foi levada para o presídio feminino. Carlos não foi se despedir. Não havia nada mais a dizer. O divórcio foi processado em seguida, sem partilha de bens para ela, por culpa comprovada. Carlos recuperou o controle total das finanças. A casa da mãe foi liberada pelo juiz. Voltou para o nome de Terezinha em poucos dias. Carlos contratou uma equipe para reformar. Instalou rampas, corrimãos, banheiro adaptado. Tudo para ela viver com segurança. Os vizinhos ajudaram. Levaram comida, ofereceram companhia. A comunidade se uniu em torno da vítima. Era como se todos quisessem compensar o abandono. Carlos supervisionou cada detalhe. Queria que fosse perfeito. Queria que ela se sentisse rainha no próprio lar. A reforma durou 2 meses. Carlos visitava todo dia. Levava flores, levava notícias. Terezinha melhorava na clínica. A fisioterapia fazia efeito. Ela voltou a andar sem bengala. O sorriso voltou ao rosto. As rugas pareciam menos profundas. A luz nos olhos voltou. Carlos sabia que a cura era interna. Ela se sentia amada, e isso curava mais que remédio. O dia de voltar para casa chegou.
Carlos buscou a mãe na clínica. Ela vestia um vestido novo, azul, cor preferida dela. O carro estava decorado com fitas. Ela riu. Disse que parecia casamento. Carlos disse que era uma celebração. De vida, de retorno. Chegaram na rua. A placa de "Vende-se" foi removida. A porta estava pintada. Verde, cor da esperança. Terezinha chorou ao ver. Abraçou o portão. Beijou a madeira. Entrou na sala. O cheiro era de tinta nova, mas também era de lar. Os móveis foram repostos, alguns novos, alguns recuperados. Tudo no lugar. Ela caminhou pela casa, tocou nas paredes, confirmou que era real. Carlos ficou na porta, observando. Viu a mãe. Feliz. E aquilo valeu cada centavo gasto, valeu cada noite em claro, valeu cada lágrima. A justiça foi feita, mas a verdadeira vitória era aquela: ver ela em casa, segura, amada, respeitada. Carlos sabia que o trauma ficaria. As cicatrizes invisíveis doem mais, mas eles tinham um ao outro, e isso bastava. O passado doía, mas o futuro era deles. Ninguém mais tiraria aquilo deles. A casa era um fortaleza, o amor era o muro, e a justiça era o portão fechado para o mal. Os meses seguintes trouxeram uma paz que Carlos não conhecia antes. A mansão onde vivia com Vanessa foi vendida. Ele não queria memórias daquele lugar. Comprou uma casa perto da mãe, para estar sempre perto, para ouvir se ela chamasse, para jantar com ela todo domingo. A rotina era simples: acordar, trabalhar, visitar a mãe, voltar. Não havia festas, não havia eventos sociais vazios. Havia vida real. Terezinha recuperou o gosto pela cozinha. Voltou a fazer bolo de laranja. O cheiro invadia a rua. Os vizinhos vinham buscar um pedaço. Ela se sentia útil. Isso era importante para a autoestima. Carlos contratou uma enfermeira para ficar durante o dia, apenas por precaução. Terezinha não gostou no início. Disse que não era inválida. Carlos explicou que era para companhia. Ela aceitou. A enfermeira era gentil, virou amiga. Jogavam cartas à tarde, assistiam novelas, riam das mesmas coisas. Carlos chegava do trabalho e encontrava a casa cheia de vida. Não havia mais silêncio pesado. Havia música, havia voz, havia calor. Um dia Carlos encontrou uma caixa antiga no sótão. Eram fotos dele criança, fotos do pai, fotos de Vanessa nos primeiros tempos. Ele olhou para as fotos da ex-esposa. Não sentiu raiva, sentiu pena. Ela perdeu a chance de ser parte daquela família. Escolheu o dinheiro. E o dinheiro não aquece no inverno. Escolheu o poder. E o poder não segura a mão na hora da morte. Ele guardou as fotos em uma caixa. Guardou no fundo do armário. Não precisava jogar fora, mas não precisava ver também o passado. Era lição, não era prisão. Terezinha chamou ele do jardim. Estava plantando tomates, como planejou antes de tudo acontecer. Carlos foi ajudar. Sujou as mãos de terra, pela primeira vez em anos. Sentiu a textura do solo, a vida nascendo ali. Ela olhou para ele. Disse que Deus escreve certo por linhas tortas. Carlos concordou. Se não tivesse acontecido tudo aquilo, ele não teria valorizado o tempo, não teria entendido o valor dela. O sofrimento trouxe clareza, a dor trouxe consciência. Eles regaram as plantas juntos. O sol se pôs atrás dos muros, o céu ficou laranja. Terezinha sentou no banco, cansada, mas feliz. Carlos sentou ao lado, segurou a mão dela. A pele era fina, mas forte. Ela disse que estava orgulhosa dele, não pelo dinheiro, pelo caráter,
pelo cuidado. Carlos sentiu o peito apertar. Era o maior elogio que podia receber. Disse que ela era o exemplo, que tudo o que era veio dela. Ela sorriu, um sorriso de quem cumpriu missão. A noite chegou. As luzes da casa acenderam. O jantar foi simples. Sopa, pão, suco. Mas foi o melhor jantar da vida de Carlos, porque tinha significado, porque tinha amor. Não havia luxo na mesa, mas havia abundância de alma. Depois do jantar, Carlos lavou a louça. Terezinha secou, trabalhando juntos, como quando ele era criança. A rotina era o conforto, a previsibilidade era a segurança. Nada de surpresas ruins, nada de traições. Apenas eles, e a paz conquistada a duras penas. O telefone tocou. Era o advogado. Informou que os bens de Vanessa foram leiloados. O dinheiro foi usado para pagar as dívidas dela e indenizar Terezinha. Carlos disse para doar o dinheiro, para um asilo de idosos, para ajudar quem não tem filhos como ele. O advogado estranhou, mas concordou. Era um gesto nobre. Terezinha ouviu. Abridou o filho. Disse que ele tinha o coração do pai. Bom, generoso, justo. Carlos chorou. Chorou de alívio. Chorou de gratidão. A história deles virou exemplo na cidade. Outros filhos começaram a visitar mais os pais. Outras famílias se reconciliaram. O sofrimento deles gerou frutos em outros. A dor não foi em vão. Serviu para acordar consciências. Carlos sabia que não era herói. Era apenas um filho, fazendo o que devia ser feito. Mas o impacto foi grande. A mídia parou de ligar. A história perdeu o foco. Novos escândalos surgiram, mas para eles, o importante era o silêncio da noite, o sono tranquilo, a porta trancada por dentro, com segurança, com amor. Carlos olhou para a mãe. Ela dormia na poltrona, a televisão ligada abaixo. Ele cobriu ela com um cobertor, desligou a TV, beijou a testa dela. "Boa noite, mãe", disse ele. Ela mexeu os lábios, dormindo. "Boa noite, filho", disse ela. Ele subiu para o quarto, olhou pela janela. A rua estava calma. O mundo girava lá fora, mas ali estava parado no tempo, no bom tempo, no tempo de cuidar, no tempo de amar. Ele deitou na cama, fechou os olhos. Não houve pesadelos, não houve fogo, não houve gritos. Houve apenas silêncio e paz. A justiça foi servida, a família foi restaurada. E o amor venceu. Não foi fácil, não foi rápido, mas venceu. E isso era tudo o que importava. A vida segue, mas agora segue com propósito, com valor, com verdade. Carlos adormeceu sorrindo, sabendo que fez o certo, sabendo que a mãe estava segura e sabendo que nenhum mal chegaria perto deles novamente. A guarda estava feita, o vigia estava atento, e o amor era a arma mais forte de todas. A manhã seguinte começou com o canto dos pássaros no jardim. Carlos acordou cedo, como de costume. Foi até a cozinha preparar o café. O cheiro do grão moído encheu a casa. Terezinha desceu as escadas devagar, mas sem ajuda. Vestida com carinho, o cabelo branco penteado. Ela se sentou à mesa. O sol batia na toalha branca. Carlos serviu o café. Colocou açúcar. Ela mexeu com a colher. O som da cerâmica era suave. Eles comeram em silêncio. Um silêncio confortável. Não havia necessidade de palavras. A presença bastava. Depois do café, Carlos levou a mãe para o jardim. As plantas estavam crescendo. Os tomates começavam a ficar vermelhos. Terezinha colheu um, cheirou, disse que tinha gosto de infância.
Carlos sorriu. Sentaram no banco de madeira. Observaram as borboletas. O tempo passava lento. Não havia pressa. Não havia reuniões. Não havia negociações. Apenas o momento. Carlos pegou a mão da mãe. Contou sobre o trabalho. Coisas simples. Ela ouviu interessada. Perguntou sobre os funcionários, se estavam bem, se tinham família. Ela se importava. Sempre se importou. Carlos percebeu que ela era a alma da casa. Sem ela, era apenas construção. Com ela, era lar. Ele olhou para as próprias mãos. Lembraram das queimaduras do incêndio. As marcas ainda estavam lá, cicatrizes brancas na pele. Não as escondeu. Eram lembretes. Lembretes do que passou. Lembretes do que salvou. Terezinha tocou nas cicatrizes, com delicadeza. Disse que doía ver. Carlos disse que não doía mais. Era prova de sobrevivência. Ela beijou a mão dele. Um beijo demorado, de quem abençoa, de quem agradece. Carlos sentiu o calor do beijo. Guardou no peito. Sabia que os dias dela eram limitados. A idade avançada cobra seu preço. Mas cada dia era um presente. Cada respiro era vitória. Não desperdiçariam mais tempo. Não haveria mais brigas por bobagens. Apenas gratidão, apenas cuidado, apenas amor. O telefone de Carlos tocou. Era um número desconhecido. Atendeu. Era um jornalista. Queria fazer uma reportagem sobre superação, sobre a relação mãe e filho. Carlos recusou. Disse que a vida deles não era espetáculo. Disse que queriam privacidade. O jornalista insistiu. Ofereceu dinheiro. Carlos desligou. Dinheiro não comprava a paz deles. Terezinha perguntou quem era. Carlos disse que era engano. Ela acreditou. Não queria saber de problemas. Queria aproveitar o sol. Carlos respeitou. Desligou o celular. Colocou no bolso. Virou a atenção para ela. O mundo podia esperar. A mãe não. Eles ficaram ali até o meio-dia. O sol esquentou. Entraram para o almoço. A enfermeira preparou tudo. Sopa de legumes, fruta, suco natural. Terezinha comeu bem. Carlos ficou feliz. A saúde estava estável. Os médicos diziam que era um milagre. Dada a idade e o trauma, Carlos sabia que não era milagre. Era cuidado, era amor, era dedicação. O amor cura, o amor sustenta, o amor levanta. Depois do almoço, Terezinha tirou uma soneca. Carlos ficou na sala, lendo um livro. Olhava para ela de vez em quando, para garantir que estava bem. O peito subia e descia, ritmo calmo, vida pulsando. Ele pensou no futuro. Quando ela não estivesse mais ali, a casa ficaria vazia.